Agora nós iremos para a última parte da nossa aula, que fala sobre as demais organelas. A primeira delas chama-se complexo de Golgi. Memes. Por que a célula foi ao psiquiatra? Porque ela tinha complexo de Golgi. Devia ter colocado um riso aqui. Aqui nós temos uma imagem mostrando o complexo de Golgi fazendo a função dele, que é ajudar a empacotar, ó lá na sacolinha. A empacotar proteínas. Funções: empacotamento de proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, que tem os ribossomos, que são aquelas bolinhas, tá? O complexo de Golgi, ele tem uma fase chamada de fase cis, que é a parte voltada para o retículo endoplasmático rugoso e liso, e tem uma fase trans, que é a que fica no lado oposto, fica direcionado para a membrana plasmática, tá? Então, a proteína, qual é o percurso? A proteína, ela é produzida aqui, no retículo endoplasmático rugoso, vai para o complexo de Golgi e depois é empacotada por outras vesículas até sair da célula. Por exemplo, a insulina é uma proteína. Essa proteína é produzida aqui nos retículos, empacotada no complexo e transportada para fora da célula, das células beta do pâncreas. Então, aqui mais uma imagem mostrando o mesmo percurso rugoso, saindo pelo liso, empacotada no complexo. Na verdade, ela é empacotada e amadurecida, que é como se ela fosse ainda imatura, tá? E depois, por exocitose, ó, exocitose, tira de dentro e manda para fora. Funções gerais, então: empacotamento e transporte, formação de vesículas, são importantes para produzir outra organela chamada de lisossomos, e nesse caso eles são chamados de primários. É importante para a formação de outra organela chamada de peroxissomos. É importante para a formação da lamela média, mas isso aqui não nos interessa porque é de célula vegetal. E é importante para a formação do acrossomo. Acrossomo está bem aqui, ó, na cabeça do espermatozoide. Se não tem essa produção, um indivíduo pode ser, por exemplo, infértil. Então, reforçando, lisossomos são importantes para empacotar e transportar substâncias, produzir lisossomos primários. Quais são as doenças que podem surgir se eu tiver defeito no complexo de Golgi? Posso ter diabetes tipo 1, por exemplo. Lembra que eu falei que o retículo endoplasmático forma uma proteína imatura? No caso da insulina, ele forma um pré-pró-hormônio. Aí o complexo de Golgi é que ia transformar um pró-hormônio em hormônio, a insulina como conhecemos. Se eu tenho um defeito no complexo, isso não acontece, a insulina pode nem surgir ou pode surgir com defeito. Próxima organela, lisossomos. Como Pac-Man já dá uma ideia do que os lisossomos fazem, eles literalmente comem partículas. Elas são organelas que nos defendem de agentes invasores. Aqui está parecendo uma jaca, não é? Ela é literalmente uma jaca cheia de enzimas hidrolíticas, ou seja, proteínas que quebram substâncias na presença de água. Tem uma bicamada lipídica formada de proteínas e elas são produzidas no lisossomo, lembra? Lisossomos primários são produzidos no complexo de Golgi. Então, aqui uma imagem mostrando exatamente o que o lisossomo faz. Um processo que pode ser chamado, não é, de autofagia ou heterofagia. Autofagia é quando a nossa célula destrói coisas que são nossas e que não servem ou que podem causar doenças. É um mecanismo nosso de defesa. Então, eu vou, por exemplo, uma mitocôndria está com defeito. A gente viu que aparecem várias doenças se tiver defeito na mitocôndria. O que o lisossomo faz? Ele vai lá, marca ela e destrói, engole, fagocita, como está mostrado aqui, ó. Se uma bactéria, como está acontecendo aqui, ele fagocita. E lá dentro está cheio das enzimas
ó, dentro, cheio de enzimas para degradar as substâncias, o alimento, o que seja. Heterofagia, eu não destruo o que é meu, eu destruo o que é de fora. Então, a bactéria não é minha. Eu destruo uma bactéria externa para tentar me defender. Nesses processos também tem outro processo que é chamado de autólise. O que é autólise? Autólise, ó, aqui embaixo, desculpa, peraí, aqui embaixo, ó. Falei de autofagia, destruir o que é meu. Heterofagia, destruir algo externo, como uma bactéria. E autólise é quando eu destruo totalmente alguma célula. Então, é a morte programada da célula. Se tem uma célula que está com defeito, no lugar de eu destruir a organela dela, eu destruo ela toda. Isso aqui também é um mecanismo de defesa corporal, tá? O que acontece se eu tiver defeito nos lisossomos? Já ouviram falar de doenças autoimunes? A artrite reumatoide é um exemplo. São quando vários lisossomos começam a degradar a própria cartilagem, nosso tecido cartilaginoso. E essas enzimas, elas vão destruindo tudo ao redor, causando um processo inflamatório. Por isso que só um corticóide ou um anti-inflamatório vai conseguir conter esse processo. Então, nesse caso, ele está destruindo o que é próprio, está destruindo várias células, está fazendo apoptose. Quando o meu corpo começa a destruir em massa o que é meu, eu chamo de doença autoimune. Por exemplo, as minhas células de defesa, olha o nome, células, eles têm lisossomos. Estão começando a destruir outras células que são próprias do meu corpo. Então, é autoimune. A próxima organela, já perto do fim, é peroxissomos. Eles são parecidos com os lisossomas dentro, mas a estrutura já é diferente, não é? Mas eles têm uma diferença crucial porque eles são importantes para a produção de enzimas detoxificantes, detox, ou também chamado de enzimas antioxidantes. Exemplo, catalase. É um exemplo de uma organela antioxidante, tá? Então, eles possuem, além disso, enzimas que degradam ácidos graxos, aminoácidos e água oxigenada, que é totalmente oxidativo. Nossas células não são cheias de lipídios? Pois é, os lipídios, que são formados de ácidos graxos, quando a gente quebra gordura, a reação libera água oxigenada, H2O2. Mas isso é maléfico para o nosso corpo. Então, o que o corpo usa para nos defender? Ele usa os peroxissomos. E aí ele converte a gordura em água e oxigênio. Porque se não existisse peroxissomo, nós teríamos somente água oxigenada. E ela é tóxica para o corpo. Álcool, por exemplo, é metabolizado no peroxissomo. Quando a pessoa é alcoólatra, tem cirrose, esteatose hepática alcoólica. É porque os peroxissomos não conseguem mais ser antioxidantes. E aí a gente precisa, inclusive, em alguns casos de doenças, usar antioxidante. E ribossomos são aquelas bolinhas que estão no retículo endoplasmático rugoso, são aquelas estruturas que estão nas mitocôndrias e que servem para a produção de proteínas. Os ribossomos, na próxima aula, já vão antecipando e estudando o núcleo. Podem ser ribossomos transportadores, ribossomos ribossômicos, ribossomos mensageiros, e todos eles são importantes para a produção de proteínas a partir do DNA. Aqui tem alguns exemplos de fixação, espero que vocês tenham respondido quais são as partes da célula. E agora nós vamos para o fórum. Deixem as dúvidas lá. Vou pedir para os meninos compartilharem o link
do fórum. Beijos. Opa!